como é que foi seu processo de conversão? Como é que foi que momento foi que Deus te chamou para mudar a tua vida completamente? Bom, eu não sei se consigo ser sintético nisso, porque a iluminação desses fatos veio pelo Espírito. Eu não tinha uma consciência de que isso estava se dando, né? Num primeiro momento, eu estava numa outra doutrina, né, que era o catolicismo, e tentando entender, né, algo que poderia haver ali de mais profundo. Tudo foi quando eu conheci e fui muito integrado por ele, que foi o padre Fábio de Mello. Né? Padre Fábio se integrou muito à minha vida por causa da questão do talento musical e tudo. E aí nós começamos a fazer coisas juntos, né? Começamos a cantar juntos, começamos a produzir canções juntos, e vieram as turnês, a gente viajou muito junto, é alguém que eu conheço bem. Só que na hora do pós-evento, né, é que era o suprassumo, né? O pós-evento era o momento mesa, né, que era o momento onde nós tínhamos a oportunidade de jantar, de sentar para conversar, falar do que foi bom, do que não foi tão bom. E aí era o momento onde ele continuava com a fala do palco, né? A mesma fala do palco, ela permanecia na mesa, né, com muita estabilidade teológica também, e ele falava muito o tempo todo de Jesus, 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 porque é o amor de Jesus. Mas, como ele é professor, né, de teologia também na faculdade em São Paulo, sempre sentava com ele alguém também relacionado ao meio do estudo, né, do mestrado, da pós-graduação. Então tinha sempre alguém conversando algo acerca do ambiente litúrgico, né, das doutrinas, da fé, do sociológico. E eu ali naquela mesa sem nenhum poder de discursivo, né? Eu ali meio que perdido, porque era um católico de ir a missas e assim muito devocionado a santas e santos. Não havia nada palpável e uma consciência real sobre o mundo espiritual. Só sabia que de fato ele existia, né? Porque eu já sentia algo se movimentando nesse sentido, mas não sabia dizer o que era, né? E foi quando eu cheguei para minha esposa e falei assim: olha, eu estou um pouco intrigado e um pouco confuso, porque eles falam muito de Jesus, e eu não vi o padre falar em nenhum momento da Santa A, do Santo B. E só que eles falam muita coisa da Bíblia que eu não entendo. E aí foi quando a minha esposa falou assim: então começa a ler a Bíblia. Éramos católicos na época. Isso se deu mais ou menos 2 anos antes da minha conversão, 2 anos e meio. E aí comecei a ler a Bíblia, e quando eu comecei a ler a Bíblia, minha visão abriu, né? E eu falei: amor, eu senti no coração de eu não frequentar mais as reuniões das missas. Eu não sei porquê, mas olhando as Escrituras, eu percebi que Deus não se agrada das imagens, dessa questão da idolatria e tudo, mas foi algo muito pessoal meu, né? Não era nenhuma coluna que eu estava erguendo como é que eu vou explicar? De contrariedade à doutrina católica, sim. Nada disso. Pelo contrário, foi até muito difícil esse desligamento para mim. Porque eu vinha frequentando missas carismáticas, que eram missas dedicadas ao Espírito Santo, essas missas campais, né? Então, a minha ligação com o Espírito Santo já estava acontecendo, e o próprio Espírito me trouxe para esse ambiente, né, de entendimento. E aí eu conversei com a minha esposa com muita tranquilidade, com muita serenidade. Assim, eu não estou sentindo mais no meu coração de continuar frequentando as missas. E aí, após alguns meses, foi diagnosticada a minha doença na época, que é a síndrome do pânico, né? E através da síndrome do pânico eu fui atraído a um lugar de oração, né? Comecei a ouvir mais louvores, eu e minha esposa começávamos a sentar diante da televisão para ver programas como ver as cruzadas lá do Silas Malafaia, ver o RR pregar. E aí comecei a sentar em frente à televisão com um caderninho para anotar as coisas e tudo. Comecei a anotar as coisas que eles diziam, e começamos a ter experiências na minha casa, ainda muito suaves, ainda não muito reais, né?
Até que, já morando no Recreio, em 2010, eu tive uma segunda crise muito ruim de precisar de hospitalização, né? Meu pânico já estava num grau excessivo, e foi quando eu clamei a Deus com mais veemência, falando de uma maneira muito mais íntima com o Senhor, onde eu falei: quer saber, Deus, eu creio que Jesus é teu filho mesmo. E eu tinha um problema na minha crise, Cristiano, que era a cegueira total, né? Um dos sintomas da minha crise era a cegueira total e o edema de glote. O edema de glote, ele é como se fosse alguém enforcando você. É sufocante. E a cegueira total, você simplesmente está com o olho aberto, arregalado, esfrega o olho, e você simplesmente não vê vulto, não vê nada, nenhum tipo de mudança de luz, nem nada, nenhuma variação. Aquilo me deixava num lugar de terror, de horror muito grande. Desesperador. A minha pressão vinha para 8/4, 8/6, então pensa no caos orgânico, né? Mental, tudo, né? E aí, quando eu comecei a perceber que eu ia viver uma nova crise, talvez uma quarta grande crise que pudesse me levar a óbito, foi quando eu clamei pelo nome de Jesus na minha casa e comecei a gritar antes que a crise chegasse num ponto perigoso para a minha saúde, e comecei a falar: quer saber, eu já sei que Jesus é teu filho mesmo e que ele pagou esse preço pela minha vida. Eu sei que eu não entendo essas coisas, não sei como falar contigo, Senhor, mas eu acredito que passei toda uma vida entristecendo o Senhor, e eu acho que não fui um bom filho, um bom pai, um bom marido, um bom amigo. Eu sei que foi o Senhor que me deu uma voz e eu não fiz um bom... Comecei a falar tudo, cara. O Senhor me deu uma voz e eu usei ela de maneira errada. Talvez a música tenha chegado na minha vida de uma forma estranha e destruiu tudo. E as drogas, eu abandonei meus filhos ainda muito pequenos, né? Só que eu não sei o que fazer, eu não sei como te encontrar, eu não sei como é que funciona tudo isso. O que eu sei é que o Senhor Jesus, Ele é de fato o meu Senhor e o meu único Salvador. E eu sei que nenhum outro pode ser meu Salvador. E eu quero dizer isso para o Senhor nessa manhã. Eram 11h30 mais ou menos da manhã, de uma sexta-feira do final de novembro, a terceira semana de novembro de 2012. Lembra com riqueza de detalhe. Lembro com riqueza de detalhe. E ali, naquele momento, eu estava já com muito frio, porque volta e meia, eu não tinha os movimentos de um lado do corpo, que metade do meu corpo parava de funcionar, então eu perdia um lado, ficava como se fosse um meio AVC, vamos dizer assim, né? E aí a vista começava a ficar embaçada, até ela que ficasse totalmente turva. Minha respiração começava a faltar, porque eu queria respirar e o cérebro dizia assim: não, está na hora de você expirar, está na hora de você botar para fora. Mas eu estava já sem ar, querendo respirar, e o cérebro dizendo que não era momento de respirar. Como o cérebro também abriu mão de controlar a minha circulação, eu não sentia o meu corpo mais. Então, eu não sentia minha perna, não sentia meu braço. Então, era uma sensação de morte mesmo, muito ruim. E daí, de repente, depois dessa fala toda, eu sinto alguma coisa diferente na minha casa. Ainda mais que eu estava sozinho, né? Tinha mais alguém comigo na minha sala, enquanto eu já comecei a ver os vultos dos móveis da minha casa. Eu sentia que mais alguém estava comigo e comecei a crer que de fato era o Senhor Jesus. E aí comecei a sentir um calor no meu peito, e esse calor era como um fogo mesmo, né? Ele ia para o meu braço, eu comecei a sentir minha perna de novo, e aí eu comecei a ter a minha visão voltando, eu comecei a enxergar quais eram os móveis da minha sala, e aí comecei a ter uma noção real de que eu estava sendo curado, né? E a partir dali, eu nunca mais tive crise de pânico, nem nenhum tipo de crise relacionada à depressão, ou que me colocasse num lugar depressivo. Minha alma nunca mais experimentou aquele lugar, né, para a glória de Deus. E essa foi a verdadeira história, né? Eu lembro que naquele dia eu atrasei, eu não sei te precisar quanto tempo levou o meu encontro com Jesus naquela manhã, mas o fato é que a minha filha saía meio-dia e pouquinho, e eu cheguei para buscar ela 1h da tarde, e não sei como fui e nem como voltei. Não tenho essa memória, sabe? De como é que eu consegui atravessar tantas ruas. Eu tinha que caminhar quase 2 quilômetros até a escola da minha filha para ir buscá-la, não tinha carro. E eu precisava caminhar por dentro do Recreio para chegar lá na Glaucio Gil, na CCM,
né, que é uma escola que também atende crianças especiais, muito conhecida no Recreio. Sim. Então eu tinha que andar lá da Guilherme de Almeida até a Glaucio Gil, e eu não lembro de ter atravessado uma rua, irmãos. E aí eu lembro que quando eu tentei voltar, quando a minha filha falou assim, pai, o que houve? Eu disse, filha, não conseguia falar direito. E aí os mentores na escola ficavam sem entender porque eu tinha me atrasado, isso nunca tinha acontecido. Uhum. Aí eu tentei atravessar a rua sozinho e meus sentidos estavam ainda abalados por tudo que tinha acontecido. Eu fui tentar atravessar e quase fomos atropelados, eu e minha filha. E aí Deus falou comigo assim, você agora há pouco disse para mim que você ia viver uma vida totalmente dependente de mim, para tudo. Uhum. Você não quer mais viver assim? Você não quer nem saber como você chegou e como vai fazer para voltar para casa? Porque eu não tinha essa memória, né? Uhum. Eu não lembrava como tinha chegado na escola. E aí o Espírito Santo de Deus não entendeu porque que eu banalizei o assunto. E ministrou comigo na hora de atravessar a rua. E minha filha, sem entender nada, estava acontecendo. 10 aninhos, olhando para cima, sem entender nada, a gente quase foi atropelado. Eu já não escutava direito o que ela dizia. Uhum. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, faça o que você disse para mim, que ia ser dependente de mim em todas as coisas, que tudo na sua vida vai dar certo. E aí eu falei assim, eu comecei a chorar no meio da rua, com a mão da minha filha agarrada em mim, e comecei a dizer para Deus assim, me perdoe. Eu tentei fazer tudo por mim mesmo novamente, né? Pois então eu vou dar um passo de fé. E não vou mais andar segundo a minha vontade ou o meu plano. Eu dei um passo para atravessar a rua e só lembro de aparecer o meu prédio. Parece que eu andei 2 quilômetros num passo. Foi e voltou sem saber como. Dei de cara para o meu prédio, só que quando eu vi o meu prédio, eu já estava totalmente são, fisicamente. Os meus sentidos estavam, eu não sei se é esse o nome, em total... tem uma palavra que diz estabilidade, né? A visão, a audição, os sentidos estavam estáveis, né? E aí minha filha olhava para mim assim, parecia tipo, caramba, meu pai tá doido, meu pai tá estranho hoje, tem alguma coisa acontecendo com ele que ele não tá bem não. E aí depois que eu fui entendendo ao longo, né? Minha esposa chegou do trabalho naquela noite para fechar essa pergunta. Minha esposa chegou em casa por volta das 9, ela trabalhava na Zona Sul na época. Eu contei tudo para ela como tinha acontecido, né? E quando foi lá pelas 10 horas, eu falei assim, ó, diante de tudo que você escutou, da história toda, você foi muito irresponsável de ter ido buscar nossa filha ainda sob um efeito de algo que você não entendia. Podia ter tentado me ligar, eu falei assim, mas eu não conseguia ver o telefone, as teclas direito, era um telefone diferente que a gente tinha, e eu não conseguia, as teclas embaralhavam, eu não ia conseguir ligar para você. Uhum. Eu só lembro de ter pedido Deus para me ajudar a ir buscar nossa filha, aí não lembro como cheguei e também não lembro como voltei. Só lembro que quando eu cheguei em casa ficou tudo tão normal, tudo tão lúcido, que eu não vi mais necessidade de falar contigo. Eu não vou te incomodar no trabalho, pensei eu, né? Eu não vou incomodar ela, está tudo bem agora. Só que quando ela chega em casa, ela encontra uma caixa de papelão do tamanho dessa mesa, com todas as santos, livros, CDs, DVDs, toda a minha vida dentro daquela caixa. Eu limpei a estante.